A gente está falando aí, eu acabei de mostrar para vocês um texto meu, lido pelo Flávio, editado, montado pelo Chico, sobre o belo e o surreal. E você viu no meio da viagem como esse olhar de Deus nasce dessa pureza de percepção limpa de maldade. E é isto que acabamos de ouvir que eu vou ilustrar agora com as expressões dessas crianças nas respostas delas aos fatos da vida. Começa com esse menino chorando porque, querendo fazer carinho num passarinho, apertou forte demais e o bichinho morreu. E veja como ficou o garotinho. Deus, me ajuda! Ô, Mateus, para de andar! Ô, Mateus! Olha a angústia dessa criança. Mateus, para de andar! Deus, me ajuda! Deus, Jesus, olha só, é um garoto de igreja. Fala pra mim o que aconteceu, fala. O passarinho morreu. Por que ele morreu? O que você fez com ele? Eu vim fazer carinho, mas ele morreu. O que eu vou fazer, papai? O que eu te falei ali? Você vai matar esse passarinho. Eu fui fazer carinho nele a última vez, eu fui fazer... Tadinho. Ah, tadinho. Deus, eu queria aconteceu comigo. Ah, Deus, Jesus, o que aconteceu com ele? Olha a angústia desse menino. Olha a atitude dele. Olha a dor dessa criança. Por quê? O passarinho dele que ele foi fazer carinho morreu. Mas a angústia dele é de alguém que matou um ser humano involuntariamente e sofre angústias diante de Deus e de Jesus. De um lado, isso carrega uma beleza extraordinária porque essa é uma criança que tem consciência e é sensível, esse menino. De um outro lado, é apavorante, porque ensinaram-no a associar a ideia de Deus e de Jesus à punição. O que você fez com ele? Eu vou fazer carinho nele, ele morreu. Ai, Deus, Olha a angústia dele. Nossa, pra que você tá rindo toda hora? Deus. Dá tchau pra câmera. E os pais não perceberam. Pode ir. Os pais não perceberam de fato a profundidade da dor da criança. Povo não é de verdade, né? E nem perceberam também que na mente dele, Deus e Jesus estão ficando associados a uma ideia de E é punição. só as perninhas do povo picadas. Mesmo que ele saia, soubesse que é um acidente, ele não tinha Tá lá crido na nisso. peixaria. Olha essa criança agora. Olha a atitude dela com relação à comida. Cortou. O quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir A inteiro. mãe está dando polvo para ela comer. O quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha. E quem come também? Ninguém come a galinha? É os animais. É? É os animais. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem o povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Daí é os animais. Pela boca de pequeninos e de crianças de peito, É. vozes divinas se fazem Comer os ouvir animais. Eles acerca morrem. dos nossos excessos e abusos. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá Se bom? essa criança fosse levada a um
abatedouro, ou numa granja com abatimento de galinhas, ou em outros lugares de processamento de carne, Tá certo, meu filho. talvez ficasse Então tão come a parte da traumatizado batata que e ele do nunca arroz. mais conseguisse nem olhar para um alimento que não fosse vegetariano na Eu tô vida. emocionada com você. Mas eu fiquei impressionado de ver uma criança tão pequena com esse olhar, Então come. Não precisa que é um comer olhar o que povo, precisa crescer de maneira equilibrada, madura. Não significa que a gente não possa comer isto ou aquilo, mas a gente tem que ter um olhar mais crítico, Como é que é a história, Vitor? Não entendi. porque para nos alimentarmos, nós estamos acabando com a natureza. Quando uma pessoa quando uma pessoa você tá tirando foto? Não. Não quer ser Quando uma fotografado. pessoa Está falando dos pobres de rua. não tem uma casa, tem que levar pra nossa casa. Tem que levar para nossa casa. Por quê? Na mente da criança, o evangelho é o natural. Sozinho. Tem amigos. Então, Fica complicado para nossa cabeça. Ah, é? Se ninguém quer ajudar ele, a gente ajuda ele. É assim mesmo. Tá bom, filho. Que É assim, foi Jesus é a disse nossa que era assim. família. Nós aqui, nós que ajudam. É. As pessoas, Se não estragarem, o evangelho está dentro elas dela. estão enganadas. Então a gente tem que ajudar. Depois o mundo adulto é que vai tirando o evangelho Então, do coração isso que é importante. de uma criança. Que Jesus colocou. se tiver um soprinho de vida nela, de bondade, ela já entende e entende simples. Conversa na tua mente também. Meu E amor. conversa isso na mente de todo mundo. Tem que começar isso na mente de todo Tá bom, mundo. filho. Você vai Que querer coisa suco? linda. Ah, vou. Tá bom. É isso mesmo. Pai, um suco de uva. Não, suco. De pequeninos e de crianças de Não, peito. esse de uva não está aberto ainda. Pode ser esse Ele, aqui, tá aberto? por línguas Vamos acabar primeiro com gaguejantes esse, e vou lábios estragar de pequeninos, o Vitor, anuncia sua palavra, sua força, sua graça. Você anda prestando atenção na voz de Deus saindo de pequeninos ou de entes inexpressivos ou de pessoas que a gente não atribui a elas qualquer poder de pronúncia de oráculos e de sabedorias supostamente divinas? Se você não presta atenção nisso, você está perdendo o melhor das mensagens, da graça e das expressões simples da revelação de Deus no nosso cotidiano. Eu fiz questão de mostrar esses 3 vídeos nessa sequência para nos lembrar do espírito do texto belo e o surreal que você ouviu no início. Se o nosso coração não faz essa viagem de simplicidade e de pureza, a gente não enxerga, não vê o reino de Deus, como Jesus disse. Se não se torna como uma criança, se não nasce de novo, se não joga fora todos os ensinos da proteção do homem contra o homem e da alienação do homem em relação à vida, não se vê o reino de Deus. Se a mente não for lavada disso, os olhos não forem ficando simples, ensináveis, humildes e quebrantados, e humilde na perspectiva da ensinabilidade mais simples. O que Jesus disse é o que Jesus disse. Eu não preciso fazer viagens interpretativas. Uma criança pode entender. Essa criança que falou agora aí sobre os pobres entendeu o Evangelho de Lucas todo, sem ter lido. Porque é prático assim. Entendeu Mateus 25 sem ter lido. Porque é prático assim. Por isso, amigos, nós somos todos indesculpáveis. Porque tendo mente, nós a bloqueamos. Tendo exposição da revelação, nós titubeamos em acolhê-la e vivê-la
E justamente por isso, mergulhamos em abismos de incompreensões acerca das coisas que, na sua simplicidade, uma criança compreende. Porque só permitindo-se que presenças muito bloqueadoras da mente e do espírito penetrando e se instalando em nós, para que a simplicidade óbvia do Evangelho não seja percebida. E se ela não for percebida e crida e praticada, nenhum bem do Evangelho se manifestará na nossa vida.